Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas, é um prazer imenso receber você aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos simplesmente trazer para você aquele vídeo fundamental nessa reta final para a prova de PPMG, Polícia Penal de Minas Gerais. Você que está aí nessa preparação para a sua prova de redação, chegou ao local certo. Vamos analisar 10 temas. Isso mesmo que você ouviu e viu. São 10 temas da atualidade, temas discutidos, para que você saiba de fato o que a banca Selecom quer encontrar na sua prova diante desses temas. Vamos analisar, vamos discutir. São temas sociais, temas que envolvem elementos da atualidade, elementos do ambiente prisional, elementos da sociedade, tudo que você precisa saber, absolutamente tudo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, corra aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações e se você está aí perdido, sem saber como fazer com a sua prova de redação? Querido, não dê esse mole, nós temos aí a plataforma Agora Passei. Lá na plataforma Agora Passei você tem a sua redação corrigida, você tem diversos temas, você tem material, enfim, tudo que você precisa para garantir um notão e garantir a sua aprovação no concurso que você deseja. Vem com a gente que nós vamos hoje aqui quebrar tudo com esses 10 temas para a sua preparação. Vamos lá! Queridos, então, como nós estávamos falando, nós vamos ver hoje os 10 possíveis temas, são apostas de temas atuais, temas que estão sendo amplamente difundidos, conversados, amplamente debatidos aí na sociedade e que são apostas para as provas de redação. Lembrando que esses temas, galera, que a gente vai ver aqui, são temas que foram pensados com base nas últimas seleções aí para a área de segurança, para a área policial, também levando em consideração as últimas seleções da banca Selecom, realizadas aí nos últimos meses, nos últimos anos, né? Nós tivemos aí certames da Selecom com redação agora, bem recentemente, no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí uma base para poder fazer essas sugestões de temas com grandes apostas para a temática da prova de vocês. Esse material, todo esse material, galera, é só clicar aqui embaixo no link da descrição que vocês podem baixar o material a cada vídeo. Então, baixa aí, acompanhe, vá pegando seu papel, sua caneta para anotar tudo aqui, tudo aquilo que for falado aqui de muito importante para a sua prova. Então, vamos lá. As nossas apostas, gente, aqui vão começar com temas que são temas bastante relevantes na sociedade. Então, o primeiro tema que a gente tem aqui são os desafios de manutenção da saúde mental da sociedade. Então, observem que aqui a gente tem, desafios, e se a gente fala em desafios, aqui, macete que eu vou passar para vocês. Quando a gente fala em desafios, a gente já fala logo em embates. O que são embates? São aqueles fatores que são causadores, né, de determinadas problemáticas, são as consequências dessas problemáticas para a sociedade e levando-se em consideração, pessoal, que nesse certame da Selecom para a PPMG, como a gente está trabalhando para a área de segurança, especificamente para a área penitenciária, é importante a gente observar que a questão da saúde mental é muito relevante, né? E aqui o tema vai gerar em torno da sociedade, mas, por exemplo, o certame de vocês pode direcionar a saúde mental, por exemplo, dentro do ambiente prisional, a saúde mental dos agentes penitenciários, né, dos profissionais de segurança, enfim. A gente tem aí algumas possibilidades que essa temática vai abarcar. Então, é importante a gente estar ligado nisso aí, saúde mental, tá? E os embates dessa problemática relacionada à saúde mental, tá? Na segunda sugestão, nós temos aqui a importância da segurança pública para o exercício da cidadania.
Observem o seguinte, pessoal, quem está comigo no curso, quem está comigo na plataforma de correção do Agora Passei, já tem praticado bastante alguns desses temas. E esse aqui, da segurança pública e da cidadania, é um que a galera gosta muito. O pessoal, os alunos, normalmente, eles conseguem aí trazer para dentro dessa temática da segurança pública e da cidadania, situações muito relevantes da sociedade. E aí a gente tem toda a questão, por exemplo, legislativa, né? Quando a gente tem aí a questão da cidadania ser algo garantido, né? Como um direito constitucional, por exemplo, o direito de ir e vir, e a segurança pública para garantia, para manutenção desse direito, ela é essencial. Na terceira temática, nós temos aí a distinção de gênero no sistema prisional. Olha aí, gente, que tema atual. A gente tem uma bibliografia já sendo lançada aí com alguns autores como Drauzio Varela, como, por exemplo, a Nana Queiroz, que traz aí algumas dessas problemáticas já através de livros, né, trazendo esse ambiente ali sistematizado em histórias, sistematizados em discussões. Gente, isso é um tema muito atual, a distinção de gênero, como é tratado o homem, como é tratada a mulher dentro do ambiente prisional, a questão dos transexuais dentro do ambiente prisional, como essa problemática ela é atual, como essa discussão ela está em voga na sociedade no momento. Vamos ligando as antenas aí, pessoal, porque tudo que está sendo discutido sobre gênero no ambiente prisional, no sistema prisional, vocês têm que ficar atentos. Matéria jornalística, dados estatísticos, tudo isso vocês têm que estar aí, na captação disso tudo, antenas ligadas aí para todos os lados, tá? Na quarta temática, nós temos os desafios da ressocialização no sistema penal brasileiro. Olha só, gente, qual é na verdade, a tônica do sistema prisional, né? Na verdade, o ambiente penitenciário, ele deveria primar pela ressocialização, né? A existência do ambiente carcerário, na verdade, teria como base o princípio da ressocialização, mas é assim que acontece? Olha aí o que acontece nessa questão de ressocialização. A gente tem questão de legislação da Lei de Execução Penal, que garante remissão de pena no caso dos presos que optarem por estudar, né? E aí tem a remissão de pena em dias e horas de trabalho. Gente, é muito importante vocês ficarem ligados nisso aí, tá? A ressocialização é um caminho do sistema prisional. Aí tem toda uma questão de educação que envolve o trabalho, que envolve a permanência da ressocialização, tá? Vamos lá, no quinto lugar a gente tem a violência contra a mulher no sistema prisional. E aí vamos parar para pensar um pouquinho. A violência contra a mulher, ela é um dado social brasileiro, né? Ela está presente na sociedade brasileira. A permanência da violência contra a mulher é um dado. E o ambiente prisional, por estar inserido nessa sociedade, ele não foge dessa regra. E aí a gente começa a pensar sobre os tipos de violência que são praticados contra a mulher. Observem bem, olha só, violência não é só violência física. É claro que a violência física ela é alarmante, é claro que ela leva à morte de uma forma muito mais contundente, né? Porém, a violência verbal, a violência psicológica, ela também existe. E no ambiente prisional, isso é fato, gente. Observem aqui, a gente tem, por exemplo, o fato das presas que são mães. As presas que, às vezes, a maternidade delas dá início exatamente naquele momento de prisão, no cárcere. E aí, como é que é para essa mulher, para essa mãe que tem o seu filho tirado dela, como é que é para essa mulher que normalmente não recebe a visita de seus familiares? Essa mulher que às vezes é abandonada
no sistema prisional. A gente precisa estar ligado aí num tipo de violência que não é só a violência física nesse sentido. É o bizu que eu passo para vocês, tá? A violência física, ela leva à morte de forma muito mais contundente, de forma muito mais enfática. Mas a violência psicológica, a violência emocional, a verbal, ela existe e ela causa danos também seríssimos para essas mulheres. Passando aí, nós vamos para o nosso sexto tema. O que a gente tem aí? A gente tem o ativismo virtual. Virtude ou exposição? Gente, observem o seguinte. A gente tem um tema agora que é uma pergunta, ó, sinal de interrogação. Se a gente tem um tema que é uma pergunta, a gente precisa se posicionar em relação a essa pergunta. A pergunta, ela é clara. É isso ou isso? Então, você tem que se posicionar. Você tem que apresentar o seu posicionamento com relação à virtude ou com relação à exposição, tá? Esse ativismo virtual, gente, ele, como todos os outros assuntos que a gente tem debatido aqui, ele não é algo voltado especificamente só para a área de segurança. O ativismo virtual, ele está presente em todas as áreas da sociedade. Porém, aqui, pensando para esse certame, né, pensando com o olhar da banca para o certame, a gente começa a pensar num ativismo virtual que leva em consideração o posicionamento de um agente de segurança, né, de um agente de segurança penal até, diante desse ativismo. Será que isso é algo producente? Será que isso é algo que deve ser evitado? Isso é uma virtude porque a pessoa realmente ela precisa se posicionar independente do ambiente que ela esteja? Ou será que isso é uma exposição até mesmo que coloca em questão aí a segurança da própria pessoa, de seus familiares, enfim, né? Então a gente precisa pensar um pouco mais nessas questões, e aí parte técnica agora, hein, para vocês. Quando a gente tem uma interrogação, a gente precisa de fato responder. Você tem que responder, e quando você tem um ou, você tem que se posicionar, querido. É isso ou isso. Ah, então se eu optar, Niele, por falar que é uma exposição, eu tenho que dizer que não é virtude, e eu tenho que um em detrimento ao outro, eu tenho que desmerecer o outro no texto, que eu não vou defender? Não, você não tem que desmerecer, né? Você pode até citar, você pode falar que muitos acreditam ser uma virtude, porém, e aí você vai mostrar os seus argumentos, né? Para poder fundamentar o seu posicionamento com relação à exposição, tá? Vamos lá, gente. O próximo aí que a gente tem é meio ambiente e cidadania. Gente, tema muito atual, independente da área que você está prestando a sua seleção. Porque meio ambiente é tema do momento. Como a gente exerce a cidadania tendo em vista a preservação do meio ambiente? Olha a relação que se faz. Você tem que falar de meio ambiente e de cidadania. Como ambos podem caminhar juntos ou como ambos devem caminhar juntos. Se para que o outro exista, um tem que ser respeitado e vice-versa. Gente, é explorar os dois elementos que tem aqui. Por que, Niele, isso? Porque a gente tem o E. O E nos direciona a explorar tanto o meio ambiente como a cidadania, fazendo uma relação entre esses dois elementos. Tá? Próximo aí que a gente tem são perspectivas de segurança, armar ou desarmar a sociedade. Mais um tema aí que a gente vai ter uma interrogação. Se a gente tem uma interrogação e a gente tem o ou, a gente precisa responder e a gente precisa se posicionar, armar ou desarmar, né? Próximo tema que a gente tem aí, penúltimo da nossa linha, nós vamos pensar sobre os caminhos para combater a reincidência criminal. E aí vocês se lembram que no slide anterior, né, nos 5 primeiros temas, a gente tinha um tema que falava sobre a ressocialização? Pois é, a ressocialização, gente, ela tem uma relação direta com essa questão da reincidência criminal, né?
Porque se a pessoa reincide ao crime, é porque o processo de ressocialização dela não foi feito de forma plena. Não obteve êxito esse processo de ressocialização. É claro, gente, que a ressocialização ela não é uma redentora, né, do indivíduo. O indivíduo tem que querer, tem que partir do indivíduo a vontade de exercer essa ressocialização. Mas será que o ambiente prisional ele traz uma ressocialização que contempla o indivíduo ali nas suas necessidades, né? Então a gente precisa pensar. E aí, caminhando para essa reincidência aqui, quais são os caminhos para poder combater essa reincidência criminal? A ressocialização seria um deles. A ressocialização partindo de um processo educativo seria outro, né? A ressocialização tendo em vista o trabalho também poderia ser outro. A religião poderia ser, mas os que o Estado oferece, né? Os caminhos que o Estado oferece para que esse processo de ressocialização seja pleno, né? Vai reincidir na educação, vai reincidir no trabalho, pode reincidir também, gente, na saúde, no oferecimento de um serviço de saúde, né? Para esse detento, para esse presidiário, dentro do sistema prisional, né? Enfim, e o último tema que nós temos aqui, nós vamos pensar um pouquinho sobre os desafios da Covid-19 no cotidiano carcerário. Gente, a gente teve certames aí no início do ano que versaram que a redação trouxe aí a questão da Covid-19, né? Não com relação ao cotidiano carcerário, mas com relação ao oferecimento, né, a permanência do ensino dentro do ambiente prisional, nesse contexto de Covid-19, né? Então a gente já teve aí sinalizado para a gente, no início do ano, foi o concurso do DEPEN, que mostrou para a gente que a Covid-19 está nos radares dos avaliadores, né, das bancas. Covid-19 é um tema que está no radar, porque estamos em momento pandêmico, né? Então isso aí vocês têm que já ligar as antenas, como eu já falei para vocês, né? Captar tudo que tiver nos radares aí das bancas, porque pensar no ambiente carcerário como disseminador de diversos tipos de doença é uma coisa que já é um fato, né? Isso aí já é dado para nós como sendo o ambiente prisional, sendo esse ambiente propício para a disseminação de doenças, enfim. E aí pensar na Covid-19, que é o momento em que estamos, faz todo sentido, né? Então a gente tem desafio? Se tem desafio, como a gente viu no início, se a gente tem desafio, a gente vai ter que trazer os embates, né? Esses embates, o que causa, quais as consequências disso, isso tudo são embates, gente. É apresentar o problema, é pensar nas consequências do problema, é pensar no que causa o problema. Esses são os embates, esses são os desafios, ok? Eu quero lembrar a você que todos esses temas que nós analisamos aqui estão na nossa plataforma de correção, lá na plataforma Agora Passei. Então, se você ainda não teve sua redação corrigida, ainda não tem uma noção de como você está se desenvolvendo nesse processo de preparação, entre em contato conosco lá no nosso Instagram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato conosco através do direct, você vai ter todas as informações necessárias para você ter a sua redação corrigida. Eu faço questão de corrigir redação por redação, envio áudios para que você saiba exatamente onde você precisa melhorar, as fragilidades do seu texto. Então, se você ainda não corrigiu uma redação, gente, não perca mais tempo. Não dá tempo, agora é reta finalíssima até a nossa prova de redação. Um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo e foco total!